Olá pessoal, sou o Anderson, professor de Geografia da Secretaria Municipal de Educação do município de Barretos. Na aula de hoje, ela é referente ainda ao material 5, tá? Essa é a nossa videoaula número 3. Nessa videoaula nós vamos realizar a correção das atividades que foram propostas nas videoaulas 1 e 2. O conteúdo ele está entre as páginas 19 e 21, se refere ao oitavo e nono ano do ensino fundamental e também à educação de jovens e adultos. Na última aula a gente estudou população absoluta, população relativa, densidade demográfica e na aula de hoje vamos realizar a correção das atividades que foram propostas na aula anterior, que foi a aula 2, e na outra aula, que foi a aula número 1. A questão 1 é para o aluno colocar a sua opinião se a relação entre a quantidade de habitantes e o tamanho do nosso planeta está adequada. Então, o aluno deveria procurar estabelecer alguma relação aqui entre o número de habitantes e o tamanho do nosso planeta e justificar a sua resposta. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Uma opinião do aluno. A segunda também, né, em sua opinião, há lugares com mais e outros com menos pessoas ou estão distribuídos de forma semelhante pelo planeta? Justifique a sua resposta. Então, aqui também o aluno vai responder de acordo com a opinião dele, tá bom? Isso era o esperado. Tá? Então, uma vez que a questão pede a opinião do aluno, não existe aí uma resposta correta, né? Porque é a opinião do aluno. Mas podemos afirmar que, de fato, a população ela não está distribuída de maneira semelhante pelo planeta. Existem locais no planeta que são mais habitados, como, por exemplo, a Ásia, a Europa, né, de uma maneira geral. E os polos, né, o Polo Norte, o Polo Sul, né, a Antártida, são regiões menos habitadas, né? Obviamente aí por questões climáticas. Outra questão proposta, número 1. De acordo com a análise dos mapas, os conceitos estudados e a discussão com a sua turma e com o professor, é possível afirmar que a distribuição da população mundial se dá de forma igual por todos os continentes? Justifique a sua resposta. Lembrando que na questão anterior perguntava-se sobre a opinião do aluno, até disse que não haveria uma resposta correta. Tá? Aqui já não está perguntando a opinião do aluno, aqui é o que de fato, né, nós constatamos enquanto dado, né? E quais são os continentes mais povoados e quais são os menos povoados? Bom, um dos mapas, né, que estava na videoaula é um que mostrava uma visão do planeta, uma visão noturna, e dava para se observar os locais com maior ou menor iluminação. Então, os locais com maior intensidade de luz, eles correspondem às áreas com maiores densidades demográficas, né? Então, local em que há uma concentração maior de população. Então, portanto, existe o que? Uma distribuição irregular da população pelo planeta. Como a gente vê, existem muitas áreas escuras, com baixa densidade demográfica. Então, algumas áreas há uma concentração maior, como na Europa e na Ásia, e que, além disso, dentro dos próprios continentes, essa distribuição também é diferenciada, como, por exemplo, na América do Norte, né, na América, sendo que a maior parte da população está no litoral. Nós observamos isso aqui no Brasil também, há uma concentração maior da população nas regiões litorâneas. Né? As capitais, principalmente do Nordeste, estão sobretudo aí na região litorânea. Eu trouxe aqui, né, uma tabela, né, que são dados populacionais de 2008, tá? Um pouco antigos, né, mas ainda mantém a mesma proporção. Então, olha só, nós temos a área em quilômetros quadrados dos continentes, o percentual da superfície total, né, por exemplo, então a área da Ásia corresponde a 29,5% da superfície terrestre, a população aproximada no ano de 2008, que era de 3 bilhões 879 milhões, lembrando aqui que nós temos a Índia e a China, que são os dois países mais populosos do mundo, e eles estão na Ásia, tá? Percentual da população total. Então, a Ásia tem 60% da população mundial, mais de metade da população do planeta reside na Ásia. E nós temos ali a densidade demográfica, que é a relação de habitantes por quilômetro quadrado, que é a divisão, né, da população pela área. Então, seria ali os 3 bilhões e 879 milhões dividido pelos 43 milhões e 810 mil quilômetros quadrados, que estabeleceria essa relação aí de aproximadamente 86 habitantes por quilômetro quadrado.
Então a gente observa aí, olha só, os continentes mais povoados, né, ou seja, que tem a maior densidade demográfica, é a Ásia com 86, depois a Europa com 69, certo? Ah, mas a Europa só tem 700 milhões de habitantes, não tem nem 1 bilhão, né? Mas também é o continente, né? É um dos continentes com a menor área, tá? Só tem uma área superior à da Oceania, tá? Então, por isso, a densidade demográfica é maior. Então, ele não é tão populoso, mas ele é bem povoado. Então, aí são os dois maiores continentes, né? Em termos de povoamento, tá bom? O terceiro, então, seria a África aí, com 29, o quarto a América com 21. 2. Por que existem áreas muito povoadas e outras pouco povoadas na América e na África? Faça uma busca na internet ou em outros meios e levante ao menos 5 hipóteses que respondam a essa questão. Então aqui o aluno ele foi estimulado a fazer uma pesquisa na internet ou outras fontes, né, e encontrar, né, justificativas, né, hipóteses, né, com que textos o aluno se deparou. Aqui foi citado alguns exemplos, né, como os fatores econômicos, como por exemplo a concentração de indústria e comércio em determinadas regiões da América e da África, né, oportunidades de emprego, melhores salários, né, fatores sociais, como por exemplo a qualidade de vida e as condições de vida, né, fatores físicos, né, como o clima, a disponibilidade de água, o relevo, fatores históricos, né, por exemplo, relacionados à ocupação da terra, né, então várias questões, né, como a gente viu aí, econômicas, sociais, físicas, históricas, estão relacionadas aí às questões demográficas. Nós podemos citar, por exemplo, no Brasil, né, uma concentração maior da população na região sul e sudeste, principalmente aí, né, em razão da industrialização, né, de melhores oportunidades de emprego, melhores salários, né, então nós temos aí o estado de São Paulo como o estado mais populoso do país, né, com mais de 43 milhões de habitantes, tá bom? Então a gente tem aí as questões econômicas, né, associadas a isso. Bom, continuando. Bom, na verdade esse era o nosso último exercício, né? Então espero que vocês tenham compreendido, né, esse pequeno estudo que nós fizemos aí, né, sobre demografia, né, o estudo da população. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixem de procurar o professor de geografia da turma de vocês. E é isso, até a nossa próxima aula. Bons estudos.